O que falamos diz muito quem somos, em razão disso a sabedoria em dizer a coisa certa, no momento certo, requer pelo menos três aspectos muito importantes. O primeiro é o discernimento certo, o segundo aspecto é a escolha apropriada, cuidadosa das palavras, o terceiro aspecto é a intenção em edificar. No vídeo de hoje, nós iremos falar a lição 9 da classe de jovens com o tema Protegendo a Sua Boca. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta e comente este vídeo. A lição de hoje, ela tem o texto principal em Provérbios, capítulo 25 e o versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O texto principal, ele nos apresenta exatamente estes três aspectos importantes da sabedoria ao falar que comentamos. O resumo da lição diz o seguinte: a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, portanto, é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do nosso Senhor para que nós vivamos uma vida que agrada a Deus e também agrada o nosso próximo. A metáfora do texto principal, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, nos apresenta aqui essa metáfora, a valiosidade que é a palavra do sábio. Como é preciosa, como é valiosa a palavra que é dita por o jovem que tem sabedoria. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela também nos apresenta um aspecto do tempo certo em que a palavra deve ser dita. A palavra deve ser proferida, ela deve ser falada no tempo apropriado para que ela produza os seus efeitos. Muitas vezes a palavra é bem intencionada, a fala é bem intencionada, entretanto ela é falada no momento errado. Por essa razão, saber quando falar é tão importante como saber o que falar. Saber quando falar é tão importante como saber o que falar. Essas duas características, elas não podem ser desassociadas. Precisam estar juntas. Saber quando falar é tão importante como saber o que falar. Veja que aqui no texto bíblico principal, escolhido pelo comentarista da lição, nos traz a seguinte reflexão. São os aspectos que mencionei agora há pouco. O primeiro aspecto da sabedoria no falar é o discernimento do momento. O discernimento do momento. Você sabia que nem toda verdade precisa ser dita imediatamente? É isso mesmo. Você sabia, jovem, professor de escola dominical, que nem toda verdade precisa ser dita imediatamente? Pois bem, a verdade ela precisa ser dita, isso é fato. Entretanto, existe o momento apropriado, existe o momento adequado em que se deve falar, em que se deve pronunciar. O justo, o jovem piedoso, ele precisa meditar, ele precisa refletir no que ele vai falar. Considerar se aquele é o tempo de falar. Considerar se aquele é o tempo de aconselhar, de dizer aquela palavra, aquela verdade à pessoa que ele está ali se relacionando, que ele está ali conversando. Lembremos-nos de Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de se calar, há tempo de ficar em silêncio e há tempo de falar, há tempo de verbalizar. Às vezes o silêncio ele é mais eloquente. Muitas vezes o silêncio
traz uma mensagem muito mais edificante, poderosa do que quando falamos. É por isso que nós devemos considerar o tempo certo. E isso é discernimento. Discernir o momento. E como que eu vou saber o momento? Professor, como que eu saberei o momento de falar? O Espírito do Senhor. É por isso que nós, salvos, nós cristãos, nós jovens, nós precisamos ser conduzidos, orientados pelo Espírito do Senhor. A nossa vida precisa ser direcionada pelo Espírito de Deus. É Ele que nos dará o discernimento. A sabedoria nos dará o discernimento. A leitura da palavra de Deus nos dará o discernimento. A vida de comunhão com Deus nos dará o discernimento. Veja que é como Eclesiastes que diz, né, que há o tempo para se falar, nós precisamos saber quando devemos falar. Isso é muito importante. O tempo da fala, o tempo de manifestar, o tempo de falar. Há um tempo e esse tempo vai chegar. O tempo apropriado de falar deve ser levado em consideração. Este, portanto, é o primeiro aspecto do versículo do texto bíblico que falamos: discernimento do tempo. Anote isso. Discernimento do tempo é um aspecto muito importante na sabedoria quando o assunto é falar. O segundo aspecto é a escolha apropriada das palavras, a escolha cuidadosa das palavras. O jovem sábio, o jovem cristão, não pode falar o que ele bem quer, no momento que ele quiser. Não, ele precisa ser sábio. Ele precisa refletir nas palavras que ele vai se dirigir à pessoa. Uma palavra sábia, ela deve ser construtiva. Uma palavra sábia, ela é construtiva. Uma palavra sábia, ela é edificante. Ela é alinhada com os valores da palavra de Deus. Ela deve ser temperada com sal, conforme disse Paulo aos Colossenses no capítulo 4, versículo 6. Ela precisa ter esse tempero. Ela não pode ser salgada, ela não pode ser também sem sal. Ela precisa ser temperada. Ela precisa ser uma palavra branda. Ela precisa ser bem intencionada. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser pura, santa, com sabedoria. Portanto, o segundo aspecto é a escolha certa das palavras. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja que o momento ele é muito importante e para isso nós precisamos discernir, conhecer, identificar se é o momento de falar a palavra dura. É provável que a palavra dura ela deve ser dita. Entretanto, o problema aqui não é a palavra, é o momento. E veja que no momento do furor, no momento da ira, no momento dos ânimos agitados, que a palavra de Deus está nos recomendando é que a palavra deve ser branda, a palavra deve ser apaziguadora, deve ser uma palavra de pacificação, deve ser uma palavra que venha acalmar os ânimos, trazer tranquilidade. E o terceiro aspecto que nós devemos refletir neste texto principal, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Nós já falamos de dois aspectos. O primeiro aspecto, anote aí, não perca. O primeiro aspecto é o discernimento do tempo, saber quando falar. O segundo aspecto é a escolha cuidadosa das palavras. E o terceiro aspecto é exatamente a intenção edificadora. Eu tenho intenção em edificar alguém quando eu falo? Quando eu estou conversando? O que eu falo edifica? As minhas palavras abençoam? A minha boca, ela é construtiva? A minha boca, quando eu falo, me refiro ao que eu falo, a minha linguagem. Ela é construtiva, é edificadora, é abençoadora, vai fazer as pessoas crescerem em graça.
Nós devemos refletir sobre este terceiro aspecto, intenção em edificar, assim como a beleza das maçãs de ouro em salvas de prata. Olha só que coisa interessante. Assim também as nossas palavras, elas devem ser edificadoras. Nossas palavras devem ser para a vida, não para a morte. Que diz Provérbios, capítulo 10 e o versículo 11: a boca do justo é manancial de vida. A boca do jovem deve ser manancial de vida. O que o jovem fala deve ser uma linguagem respeitosa, de uma linguagem amigável, conciliadora, respeitosa no sentido de respeitar os pais, pai, mãe, os irmãos, seus líderes, os mais velhos, os idosos, os mais novos, os de sua idade. É isso que o jovem deve levar em consideração. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que usaram esse discernimento do tempo, usaram as palavras apropriadas ao falar, adequadas, palavras cuidadosas e também edificadoras. Veja o exemplo daquela mulher sábia, Abigail, quando Abigail ela escolheu o momento certo para então falar com Davi e aplacar a fúria de Davi em praticar um ato de vingança. Abigail foi usada para apaziguar o coração de Davi e naquele momento aquela mulher ela considerou certamente estes três aspectos. Lembremos ainda de Esther. Veja a rainha Esther. A rainha Esther escolheu o momento certo para então revelar qual era o plano maligno de Amã. Veja que coisa interessante. A rainha Esther é um exemplo maravilhoso para esse momento aqui de como escolher as palavras certas e também ao pronunciar as palavras certas no tempo certo. A rainha Esther fez um banquete, convidou o rei Assuero, convidou Amã, o inimigo do povo de Deus, e naquele banquete, certamente, por discernimento de Deus, ela percebeu que não era ainda o tempo, que não era a hora certa para revelar qual era o plano maligno e também fazer o seu pedido, quando ela convida-os para mais um banquete. E então ela revela no tempo certo, no momento certo, na hora certa, qual era o seu pedido e o plano maligno para exterminar, eliminar o povo judeu. Nós temos, portanto, vários exemplos na Escritura de pessoas que se calaram quando deviam se calar, que falaram no momento apropriado quando era para falar. Nós temos também exemplos de pessoas na Escritura Sagrada que não consideraram esses aspectos, que não levaram em consideração o tempo em que se devia falar. Nós temos pessoas na palavra de Deus que, ao invés de se calar, falaram. Veja aqueles 10 espias naquela ocasião em que 12 espias, um de cada uma das 12 tribos de Israel, foram então espionar a terra para saber como era a terra de Canaã. Quando eles voltaram, 10 daqueles homens não vigiaram as suas palavras, não mediram as suas palavras, não pensaram antes de falar, e eles já foram logo falando o que estava no seu coração. O coração deles estava cheio de incredulidade, cheio de medo dos gigantes que lá estavam, cheio de autoconfiança também. Essa autoconfiança é um problema. Aqueles 10 homens, o coração deles estava carregado de tudo isso, de todos esses males. E então eles falaram, e quando falaram para a própria condenação deles e do povo de Israel. Lembra de Miriam que murmurou contra Deus, contra Moisés?
por causa da liderança de Moisés, deveria se calar quando no momento em que a situação estava complexa, um momento em que as circunstâncias elas estavam conflituosas, o momento mais apropriado para se calar. E Miriam não fez isso. Lembra da mulher de Jó, quando disse em Jó capítulo 2, versículo 9, amaldiçoa o teu Deus e morre, meu Senhor. São palavras que jamais deveriam ser pronunciadas. A mulher de Jó, ao dizer amaldiçoa teu Deus e morre, ela está falando exatamente o que o seu coração está sentindo. Ela está carregada de temores, ela está muito ferida, ela está muito magoada, ela está sentindo as agruras da provação, mas ela não tem a sabedoria necessária para saber lidar com esses momentos. E então ela pronuncia essas palavras. As nossas palavras devem ser abençoadoras, como diz Números capítulo 6, do versículo 24, quando Deus disse a Moisés, olha, assim os filhos de Israel vão abençoar os seus filhos, a bênção araônica, e nessa bênção araônica nós temos Deus orientando como que os filhos de Israel deveriam abençoar os seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yarech Adonai panaim elecha vichunecha, Issa Adonai panaim elecha veiaselecha. Shalom. O Senhor te dê shalom. Essas devem ser as nossas palavras. Palavras abençoadoras. Palavras edificadoras. O comentarista da lição, no primeiro ponto, ele fala da linguagem de uma pessoa tola. Aliás, esse é o segundo ponto da lição. O primeiro ponto fala sobre a boca do sábio e a boca do tolo. E nesse primeiro tópico aqui da lição, ele apresenta um contraste, uma diferença gritante entre o sábio e o tolo, entre a boca daquele que é insensato e a boca daquele que é e vive uma vida piedosa em Deus. No primeiro subtópico, o modelo de falar do sábio e do falto de entendimento. Aqui nós temos o capítulo 10 do livro de Provérbios em tela. Ele apresenta aqui o justo e a sua boca como sendo um manancial de vida, ou seja, o que nós falamos deve produzir vida, deve gerar vida e não morte. As nossas palavras, elas são como espada, nossas palavras são como um punhal, as nossas palavras malditas, aliás, diga-se de passagem, as palavras insensatas, tolas, as nossas palavras carregadas, né, de mal, elas são como um punhal que fere as pessoas, que causam dano às pessoas, que lesiona a alma, o espírito das pessoas. Tenhamos muito cuidado. O segundo subtópico, o que os lábios falam, o coração busca, é exatamente o que Provérbios capítulo 15 nos diz. Essa palavra revela um espírito humilde, mas terno, de quem usa com brandura as palavras no momento do furor, no momento da ira. Nós já lemos esse texto aqui. A resposta branda, ela desvia o furor, ela afasta o furor. Mas a palavra dura, ela vai jogar lenha na fogueira, vai jogar gasolina na fogueira, vai alimentar essa ira, essa contenda, vai então fomentar esse sentimento de revolta. Devemos ter cuidado com as palavras. Observe que neste momento a pessoa, o jovem, o homem, o servo de Deus deve ponderar, a palavra que o autor usa aqui no segundo subtópico. Deve ponderar,
deve considerar. E o terceiro subtópico é possível controlar a língua. Sim, é possível controlar a língua. Provérbio 17 nos fala sobre isso. Saber calar, principalmente no presente século, é uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Saber se calar. É uma virtude extremamente necessária. Nós pentecostais, por vezes, nós somos então instigados a buscar os dons espirituais, o dom de falar em línguas, e isso é necessário, é importante, faz parte da nossa confissão de fé, não é nenhuma crítica, jamais a essa nossa doutrina. Eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Mas, veja, lembrando agora das palavras do pastor Jeremias do Couto, falar em línguas é um dom espiritual. Controlar a língua é fruto do Espírito. Nós precisamos falar em línguas, mas precisamos controlar a nossa língua. E é isso que Provérbios 17 nos ensina. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. O que cerrar os seus lábios, ele será considerado sábio. Olha só, meu Senhor. Até o tolo, quando se cala, ele é sábio. Nós devemos ouvir mais. Nós devemos prestar muito bem atenção ao que os outros estão falando e considerar o que nós iremos falar. O segundo ponto da lição diz o seguinte: a linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? Bom, o que nós falamos diz muito sobre quem somos. O que nós falamos diz muito quem nós somos. O que nós falamos reflete o que está no nosso ser, no nosso interior. A linguagem, ela denuncia-nos. A linguagem, ela diz exatamente o que o nosso espírito está vivendo, que a nossa alma está sentindo. A linguagem, portanto, do sábio e do tolo, ela revela exatamente aquela pessoa, né? Aquela pessoa, quando fala, ela será identificada. O mau uso da fala revela que a pessoa ela é tola, ela é insensata. Nesse segundo tópico aqui da lição, o que a linguagem revela está tratando basicamente sobre isso, o que se encontra dentro, no interior, isto revela o que estamos pensando. Jesus disse, né, em Marcos 7, Mateus capítulo 15, a boca fala do que o coração está cheio. A língua do tolo. Os textos que estudamos revelam a linguagem do tolo como palavras que, no lugar de construir, destroem. Esse é o tolo. Ao invés de ajudar, ele prejudica. Ao invés de levantar uma pessoa, ele derruba a pessoa com as suas palavras. No lugar de produzir paz, ele produz violência. No lugar de acalmar os ânimos, ele acaba agitando as pessoas ainda mais. Essa é a realidade. E é por conta disso que nós devemos controlar a nossa língua, não é? Nós devemos ser sábios nesse sentido. O que acontece quando comunicamos insensatamente? Bom, quando nós comunicamos, quando nós falamos de forma tola, de forma insensata, certamente nós iremos ferir muitas pessoas, né? Entristecer pessoas, levar pessoas a um sentimento de desgosto, de desânimo. Olha o poder que as palavras têm. Nós precisamos ser edificadores. As nossas palavras precisam ser edificadoras. Jesus disse que aquele que chama o irmão de louco, de tolo, ele já é réu de juízo.
Observe que a palavra está orientando a nós não chamarmos os nossos irmãos de tolo, né? De louco, porque isso constitui a pessoa já réu de juízo. Agora, chamar o tolo de tolo, ele já é tolo. A recomendação bíblica aqui é para que não chamemos os nossos irmãos de tolo. A própria Escritura chama o tolo de tolo. Tá bom? O terceiro ponto da lição de hoje diz: protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. A fala do sábio. A fala do sábio, ela é reconhecida. Todos nós queremos estar próximo, ao lado, né, de uma pessoa sábia, de uma pessoa que edifica, de uma pessoa que é compromissada com a verdade, de uma pessoa cujos lábios abençoam, de uma pessoa que nós podemos aprender, nos espelhar. É maravilhoso estar ao lado de quem é sábio. Ele é um manancial de vida, né? Ele é um manancial de águas refrigeradoras, de águas que podem saciar a sede. A fala do cristão, portanto, deve ser plenamente coerente com o que ele pensa e com o que ele faz. Nesse ponto da lição, o que o comentarista está querendo nos ensinar, nos dizer, é que o que nós falamos deve refletir também o que nós fazemos, principalmente. Jesus, ele ensinava com autoridade porque Jesus vivia o que ele ensinava. Não ficava apenas na teoria, né? Não era uma pessoa que vivia apenas... uma pessoa que vive apenas falando palavras soltas ao vento, usando de verborragia, verbalizava muito e falava pouco. Não, nós precisamos aprender com o nosso Senhor de que Jesus, ele exatamente vivia o que ele ensinava. Não era como os fariseus, não era como os escribas, que ensinava o que era correto, ensinava as pessoas a viverem corretamente, sabiamente, puramente, mas não vivia corretamente, não viviam sabiamente, não vivia de acordo com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Era aquele velho ditado: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Esse era o lema dos escribas e dos fariseus. Viviam uma vida farisaica, né? Uma vida de aparência. Jesus não. O que Jesus ensinava era exatamente o reflexo da vida que ele levava. E o comentarista está falando sobre isso aqui nesse terceiro ponto da lição. Nessa perspectiva, portanto, para encerrar, somos chamados pela palavra de Deus para apresentar uma fala que glorifique o Senhor. Olha só, o que nós falamos, o que nós fazemos deve glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta lição, que esta reflexão, que a palavra de Deus por Provérbios capítulo 10, capítulo 15, capítulo 17, possa ser a máxima da sua vida, possa ser a tônica da sua vida. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios capítulo 15, versículo 23. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. É como maçãs de ouro em salvas de prata, a palavra dita ao seu tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Provérbios e também Eclesiastes estão nos ensinando estas lições maravilhosas. Se você está comigo até agora e não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se inscreva no canal, nos ajude a crescer, compartilha, deixe os seus comentários, que você também possa curtir este vídeo. Porque curtindo este vídeo, você vai ajudar o YouTube a impulsionar, a entregá-lo, este vídeo, a outras pessoas. Eu espero por você na próxima semana, na próxima lição, para tratarmos da lição de número 10 da classe de jovens. Estamos encerrando este trimestre. Daqui a pouquinho, iniciaremos um novo ano e também um trimestre novo de lições maravilhosas da classe de jovens. Deus te abençoe, Deus te guarde
Até o próximo vídeo, querendo o nosso Senhor.